TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do Programa Original. Hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro. Vamos que vamos, isso aí. Está voando o mês, né? Já daqui a pouco vai mais um mês, passando muito rápido. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e, claro, aqui onde está a sede da TV Correio da Manhã, a cidade imperial, nossa querida Petrópolis. Bem, vamos começar já com as notícias. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, exonerou na noite de ontem, quarta-feira, 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal nos estados e no Distrito Federal. As exonerações foram publicadas em uma edição extra do Diário Oficial da União. Os nomes dos substitutos não foram divulgados. Apenas o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Piauí, no estado do Piauí, não foi exonerado. Hoje, o cargo é ocupado de forma interina por Jairo Lima. O novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Souza Oliveira, já tinha sido nomeado no último dia 2, mas as mudanças nas superintendências regionais ainda não tinham sido concretizadas. Bem, por falar nessa situação toda, né, que acabou acontecendo pelo fator das manifestações, do vandalismo que aconteceu nos três poderes no último dia 8, a gente vai continuar neste tema, porque Anderson Torres fica em silêncio em depoimento à Polícia Federal. A defesa dele alega que orientou o ex-ministro a não se manifestar por não ter tido acesso aos autos da investigação. Vamos conferir na reportagem do colega Fernando Alves. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, não se manifestou em seu depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira em Brasília. O silêncio foi orientação da defesa, que alega não ter tido acesso à investigação, mas afirma que após análise dos autos, Torres deve se pronunciar. Anderson Torres se entregou à polícia no último dia 14, após ter a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes e referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O especialista Pedro Henrique Custódio explica que a fase inicial de investigações tem como objetivo comprovar a existência ou autoria de crime. Ele destaca que nesta fase a investigação é conduzida por autoridade policial e não há contraditório. O investigado pode se utilizar do direito constitucional garantido, do direito de não produzir prova contra si mesmo, o direito do silêncio, né? E também, em relação à orientação dos advogados, é necessário que se conheça minimamente quais os fatos que estão sendo apurados nessa investigação, para que efetivamente aquela pessoa que está sendo acusada, está sendo investigada, possa de fato colaborar ou elucidar os fatos que estão sendo narrados e os elementos que estão sendo levantados naquele inquérito policial. O ex-ministro é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal por suposta omissão e conivência em relação aos protestos violentos que resultaram na invasão e depredação do Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto. Os atos ocorreram no dia 8 de janeiro, quando Anderson Torres ainda era secretário de Segurança do DF, mas estava de férias nos Estados Unidos. Segundo Custódio, a prisão de Torres é preventiva, com prazo máximo de 90 dias. Após esse período, deve ser reanalisada para verificar se os elementos justificam a prisão. Próximos passos em relação ao processo é a continuidade das investigações, com a possibilidade ou não da manutenção da prisão, a depender da manutenção dos elementos, né, que justificam essa prisão. E, ao fim das investigações, é elaborado um relatório pela autoridade policial, é encaminhado isso ao Ministério Público, o Ministério Público pode oferecer uma denúncia. Então, somente a partir da denúncia, com recebimento dessa denúncia, que efetivamente existe um processo criminal, uma ação penal contra eventual investigado ou acusado.
Na casa de Torres, a Polícia Federal encontrou documento que previa a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro decretar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e, eventualmente, reverter o resultado das urnas em uma manobra inconstitucional. Nas redes sociais, Anderson Torres afirmou ter recebido a proposta quando ainda ocupava o cargo de ministro da Justiça. Ele alega que o documento seria descartado e que foi vazado fora de contexto. Vamos acompanhando. Bem, comandantes das Forças Armadas se reúnem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira, dia 20, amanhã, para apresentar relatórios de trabalho. Na reunião, eles pretendem também se desvincular no plano institucional dos atos golpistas que depredaram a sede dos três poderes no último dia 8. A ideia dos comandantes, segundo interlocutores, é passar o recado de que as Forças Armadas têm mais coisas para dizer. A tentativa ocorre em meio à cobrança e às pressões públicas de Lula, que já disse que as portas do Planalto foram abertas aos manifestantes, aos vândalos. Dentro das Forças Armadas, a intenção é se desvincular desse movimento golpista e mostrar que eventuais colaboradores não representam todos os militares, ou seja, que foram casos isolados e serão punidos. A frase corrente no meio militar é, abre aspas, temos que virar a página do dia 8 de janeiro. Bem, agora, e em Petrópolis, temos para Petrópolis aqui, vamos falar de segurança? Isso mesmo, porque na noite desta quarta-feira, ontem, policiais militares do 26º Batalhão da Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Civil Municipal, realizou uma operação para coibir a entrada de armas e drogas na cidade. A ação ocorreu no bairro Dux, no Quitandinha, na altura do quilômetro 84 da BR-040. Na ocasião, foram abordados veículos suspeitos e ônibus intermunicipais e interestaduais que trafegavam pela rodovia no momento da operação. Em abordagem a um coletivo com destino a Belo Horizonte, um homem foi detido em posse de material entorpecente. Em ato contínuo, 2 veículos clonados foram encontrados abandonados na subida da Serra de Petrópolis. O material apreendido foi 498 cápsulas de cocaína, 2 veículos clonados. A ocorrência foi apresentada na 106ª Delegacia de Polícia, onde o acusado foi autuado por tráfico de drogas, permanecendo preso em flagrante conforme prevê o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, e os veículos foram apreendidos. Bem, agora vamos mudar de assunto, isso mesmo, mudar de assunto e falar sobre contribuição à Previdência Social, que é um assunto que interessa muitas pessoas. Entendo que muda na contribuição que a pessoa faz ao INSS a partir do mês que vem. Faixas de contribuição dos trabalhadores com carteira assinada, domésticos e avulsos foram atualizadas para este ano. Saiba mais sobre os novos valores que devem ser recolhidos em fevereiro. Confira na reportagem de Natália Guimarães. A partir de fevereiro, o valor das contribuições dos trabalhadores ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vai mudar. Trabalhadores com carteira assinada, domésticos e avulsos, que ganham acima do salário mínimo, têm reajuste de 5,93% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Assim, o teto de benefícios passa de R$ 7.087,22 para R$ 7.507,49. De acordo com um especialista em finanças e diretor da Valoro Empresarial, Marcos Sarmento Melo, o maior impacto do reajuste é para quem recebe o benefício. É uma boa notícia o fato de haver um aumento que vem alinhado com a inflação medida pelo INPC, mas é preciso haver planejamento e cuidado para saber como vai se usar esse dinheiro a mais que deverá receber. Desde a reforma da Previdência de 2019, as mudanças de alíquotas são cobradas proporcionalmente ao salário. Considerando o salário mínimo de R$ 1.302, proposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, todo trabalhador que recebe igual ou acima do salário mínimo vai pagar um valor fixo de R$ 97,65. Soma-se isso aos percentuais aplicados aos excedentes do valor base. Quem ganha até um salário mínimo deve pagar 7,5% sobre o excedente.
seguinte, de 1.302,1 a 2.571,29, 9%, de 2.571,30 a 3.856,94, 12%, e de 3.856,95 a 7.507,49, 14%. Quem ganha a partir de 7.507,49 paga a alíquota de 14%, porque a contribuição é limitada ao teto da Previdência Social. Agora vamos falar de desemprego, isso mesmo. Desemprego em massa preocupa o mercado. Cortes registrados na primeira quinzena deste ano acendem o sinal amarelo e exigem soluções para conter o desemprego em massa no Brasil. Vamos conferir na reportagem de José Roberto Azambuja. Não tem no momento essa matéria? Não tem problema, a gente volta daqui a pouco, tá bom? Bem, vamos falar agora de um assunto que foi polêmica durante os anos do governo Jair Bolsonaro, que é a questão do desmatamento. Isso mesmo, gente, olha. Estados governados por atuais ministros do governo Lula têm recorde de desmatamento, isso mesmo. Governos de Flávio Dino, Rui Costa e Wellington Dias foram marcados por alta no desmatamento do Cerrado. Vamos conferir na reportagem de Landara Lima. Ministros do governo de Lula deixaram os governos de seus estados com recordes de desmatamento do Cerrado em um período de 8 a 10 anos, segundo um levantamento realizado pela Folha de São Paulo. Os dados tiveram como base o Programa de Monitoramento do Desmatamento por Satélite e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No Maranhão, governado entre 2015 e 2022 por Flávio Dino, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, o desmatamento do Cerrado atingiu 2.834 km² no ano passado. Já a Bahia, que foi governada nos últimos 8 anos pelo atual ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, teve um avanço de 54% em relação ao mesmo período anterior. No Piauí, a área de desmatamento mais que dobrou, com 1.189 km² desmatados de agosto de 2021 a julho de 2022. O estado teve como governador o atual ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. Segundo o consultor ambiental Charles Dyer, a falta de monitoramento constante nessas regiões pode ter causado o aumento dos números. Teve negligência por parte do governo federal em relação à questão do desmatamento e queimada florestal. Então, isso vai refletir nos estados. Como o governo federal agia de forma a defender, de certa maneira, o desmatamento por meio de não fiscalizar, atenuar multas, cercear operações fiscais e por aí vai. E a gente sabe que, assim como no governo federal, os estados também não vão ter equipes, infraestrutura suficiente para monitorar toda a área. Para Dyer, nos últimos 30 anos, o desmatamento no Brasil chegou a diminuir, mas nunca foi zerado. Ele defende que é necessário aos gestores públicos que cuidam da preservação do meio ambiente serem criativos nas medidas de contenção da perda da vegetação e biomas brasileiros. Então, a gente, além do que já é feito, por exemplo, ações fiscais planejadas, a cooperação entre o governo federal e os estados nas ações fiscais, cooperação entre agências. Além disso, a gente tem que pensar em novas formas de se fazer o uso do território. Por exemplo, talvez fazer uma discussão sobre a concessão dessas unidades de conservação para a iniciativa privada. Uma vez que elas pegarem uma área, elas vão ter a obrigação de manter aquilo que existe e recuperar qualquer área que tenha sido desmatada. E o uso que for ter essa unidade de conservação vai ter que ser um uso sustentável, mediante plano de manejo e por aí vai. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, anunciou algumas medidas que pretende implementar na pasta durante um painel do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. A ministra destacou a ampliação do Fundo Amazônia, reafirmou o compromisso com o desmatamento zero e a redução da emissão de carbono através do crédito de carbono, além de aplicar o conceito da transversalidade para o tratamento dos assuntos de meio ambiente, com replicação da agenda em diferentes ministérios. Bem, no próximo bloco, sim, nós vamos falar de desemprego em massa no país. Várias empresas grandes, conhecidas, né, com unidades em todo o país, mandaram muitas pessoas embora. Nós vamos falar sobre esse assunto depois do intervalo. Já, já.
Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Continuamos ao vivo e agora sim vamos falar de desemprego em massa que preocupa o mercado, desemprego aqui no país. Os cortes registrados na primeira quinzena deste ano, ou seja, de 1º a 15 de janeiro, né, já acende aí um sinal amarelo e exige soluções para conter o desemprego em massa no Brasil. Vamos conferir na reportagem do colega José Roberto Azambuja. Se o mês de dezembro de 2022 já havia traumatizado os brasileiros com uma série de demissões, janeiro de 2023 demonstra que as coisas ainda podem piorar. Mal começou o ano e foram registrados ainda mais cortes no mercado de trabalho. Logo nos primeiros 15 dias do mês, mais de 100.000 trabalhadores perderam seus empregos em todo o país. Juntas, cerca de 20 empresas já demitiram milhares de pessoas. São elas a Amazon, a 99, a Cacau Show, o Carrefour, a Citroën, a CVC Corp, o frigorífico Bom Boi, o iFood, as lojas americanas, o Mercado Pago, a Nova Odessa, o PagSeguro, a rede Baratão Supermercados, a Riachuelo, a Sadia, a Toyota, o Twitter e o Uber. A Americanas, por exemplo, declarou à Justiça Brasileira a existência de dívidas superiores a 40 bilhões de reais. A crise na Americanas chegou às cervejarias da Ambev, que é controlada pelos donos da Americanas, além dos bancos Bradesco e BTG, que também teriam entrado em crise. Para o cientista político especializado em economia André César, não há solução milagrosa. Segundo ele, o governo precisa buscar uma solução junto à sociedade e encontrar encaminhamentos que possam influenciar o mercado de forma positiva. O que você tem que ter é encaminhamento. Quais são os encaminhamentos? E aí você, quando teve, no caso do Brasil, a vitória do Lula no segundo turno, olha, temos que pensar para lá ou para cá como vai ser. Tem algumas questões fiscais muito graves, temos uma reforma tributária urgente para ser feita, e eu trabalho muito com a questão tributária, nós sabemos da pertinência e da urgência da questão. Então, nesse sentido, você tem que dar caminhos claros, muito evidentes, que do contrário, nada se resolve e só piora a coisa. O cientista político elogiou a iniciativa do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, de se reunir com a diretoria da Fiesp nesta segunda-feira, dia 16.
Para André César, é responsabilidade do governo se aproximar do empresariado. O Alckmin estava com a cúpula da Fiesp, é importante isso, chamar o mercado financeiro, chamar todo mundo do setor produtivo e afins, o agro e afins, os serviços, sentar todo mundo junto e olha, temos 4 ou 5, mas também você não pode ampliar muito esse leque, né? Você tem que ter 4 ou 5 encaminhamentos, não é soluções, são encaminhamentos, e a partir desses encaminhamentos, você começa a estabelecer, aí sim, possíveis soluções à frente, mas tendo em mente sempre que não é imediato. Não vai ser a coisa, você tirar da cartola, tirei aquele coelhão da cartola, tá aqui, ó, salvamos. Não é assim. Mas, e sabemos a profundidade das nossas questões, das nossas crises, e aí estou falando de Brasil, a gente tem que avançar em cima de soluções. O grupo Guararapes, dono da Riachuelo, anunciou o encerramento das atividades em sua unidade de Fortaleza, no Ceará. Além de fechar a fábrica, a empresa demitiu milhares de funcionários e, a partir de agora, vai centralizar sua produção em Natal, no Rio Grande do Norte. É tenso, né? Muitas pessoas, muitas famílias ficando sem aí um sustento, sem o seu pão de cada dia. Esse assunto é seríssimo, nós vamos continuar acompanhando também. Agora vamos falar de um outro assunto, já que a gente falou de desemprego, vamos falar que o governador Cláudio Castro está tentando trazer, né, mais investidores aqui no país e, consequentemente, acaba gerando mais empregos. O governador apresentou oportunidades de negócios no estado do Rio, no Conselho das Américas. Em Nova York, Cláudio Castro destacou os avanços na economia fluminense para potenciais investidores. Em seu terceiro dia de missão governamental em Nova York, nos Estados Unidos, o governador Cláudio Castro apresentou as oportunidades de negócios no estado do Rio de Janeiro aos membros do Conselho das Américas, que promove o livre comércio no continente. A reunião de ontem, quarta-feira, contou com 30 investidores multinacionais. Segundo Castro, mais de 100 bilhões de reais em investimentos privados e públicos estão em andamento no estado, que é sede do maior empreendimento privado da América Latina, o Porto do Açu, que inaugurou a primeira usina termoelétrica no ano de 2021 e vai ganhar a segunda até 2025. Então é importantíssimo, né, movimentar a economia do estado e gerar empregos também. Agora vamos para Três Rios. Isso mesmo, porque por lá a Secretaria Municipal de Saúde inicia amanhã, sexta-feira, dia 20, né, que é feriado de São Sebastião, mas lá vai iniciar o uso de veículo fumacê para combater focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A ação vai começar na comunidade do Habitat e da Vila Paraíso e vai percorrer mais de 40 localidades com previsão de término para o dia 10 de fevereiro deste ano. O equipamento será usado inicialmente nos bairros da cidade, onde há maiores índices de infestação pelo mosquito, segundo o mapeamento apresentado no Lira 2023. Segundo o coordenador de Vigilância e Saúde Ambiental, Saulo Pascoaleto, a ação vai requerer um cuidado especial da população, abre aspas. Ele disse o seguinte: é necessário que a população retire os pássaros engaiolados quando o equipamento estiver passando na rua. Retirar a água destes animais no momento que estiver passando fumacê e colocar depois água nova, ressaltou o coordenador. A Secretaria de Saúde salienta que o fumacê não é o único instrumento de combate à dengue e que outras ações, como as de vistorias em imóveis, estão ocorrendo todos os dias. Conforme a Secretaria, foram vistoriados mais de 1.800 imóveis e eliminados vários criadores do mosquito. Bem, isso em relação à dengue, né, que eu venho falando aqui desde antes de começar o verão. Porque, gente, a dengue não acabou nem vai acabar, os mosquitos estão aí. Cabe cada um fazer a sua parte para que ele não prolifere. Bem, ainda em Três Rios, vamos falar de castrações. Realizado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, o programa Castapet RJ realizou, dentro dos 13 meses de sua execução em Três Rios, a marca histórica de mais de 7.000 castrações em cães e gatos, de forma totalmente gratuita. É isso que nós vamos acompanhar agora, porque colocando em números presumidos, o projeto evitou assim a concepção e nascimento de aproximadamente 15 mil animais com esse trabalho que é realizado lá em Três Rios.
Bem, agora nós vamos deixar Três Rios, vamos continuar nesse mesmo tema da causa animal, mas vamos lá para Teresópolis, isso mesmo. É a causa animal, gente. A Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal passa a integrar a Secretaria Municipal de Saúde. Realinhamento das ações busca ampliar políticas públicas para proteção e bem-estar animal. O prefeito de Teresópolis, Vinícius Claus, anunciou na última sexta-feira que a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, a COPBEA, passa a fazer parte da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, como uma forma de promover mais ações em saúde animal no território de Teresópolis. A medida segue um alinhamento que aconteceu em âmbito do governo do estado, em que a área também passou a integrar a Secretaria de Estado de Saúde. Bem, isso é bom. Por que é bom? Vou explicar. Porque aí os animais vão ter mais atenção e mais verbas, né? Mais recursos para que realmente seja trabalhada a causa animal. A gente vai continuar em Teresópolis, mas antes eu quero fazer uma chamadinha. Já eu recebo aqui a jornalista Rafaela Cordeiro, que fez a matéria, ou tentou fazer a reportagem, né, sobre o caso do vereador aqui de Petrópolis, na região serrana, o vereador Domingos Galante, que ganhou a eleição. Ele só está vereador, ele não é vereador, ele está vereador por conta da causa animal. Né? Ele vinha fazer um trabalho, as pessoas acreditando, mas com os áudios aí que foram vazados e tudo mais, deu para perceber que realmente foi só uma questão eleitoreira, que não teve proteção nenhuma, animal nenhum, e o Ministério Público aceitou a denúncia no último dia 10, e ontem a equipe do Correio Petropolitano, a equipe, tentou fazer a matéria, mas eles não falam nada, só falam que é fake news, que é boato, enfim, né? Eles não querem falar a verdade, porque não tem que falar, gente. Os áudios foram vazados, a voz dele foi comprovada que é a voz dele. Bem, vamos continuar em Teresópolis, já a gente vai falar sobre o assunto. E começou ontem, quarta-feira, e segue até a próxima sexta-feira, amanhã, dia 20, a terceira edição do Circuito Universitário Rio Movimenta, a Casa de Cultura Adolfo Bloch, em Araras. O evento faz parte do Cinema em Movimento, né? Esse cinema considerado o maior projeto de difusão do cinema nacional no Brasil. As atividades são produzidas pelo Instituto Cultura e Movimento, o ICEM, e realizadas pelo Governo Federal através do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura, com recursos do Fundo Nacional da Cultura. Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e realizada por iniciativa do ator e produtor Diego Prata, de Teresópolis, a programação é realizada a partir das 2h30 da tarde, com entrada franca. Inclui exibição de documentário, debates e atividades culturais focadas nas manifestações culturais e sociais de origem africana. Também haverá apresentação de coletivos de expressões de temáticas quilombolas. Agora nós vamos falar sobre um prêmio de turismo que o Estado do Rio ganhou, isso mesmo. O Estado do Rio de Janeiro recebeu uma das maiores premiações de turismo ontem, quarta-feira, no primeiro dia da Feira Internacional de Turismo, Fitur Madrid, que está sendo realizada em Madrid, na Espanha, até o próximo dia 22, ou seja, até o próximo domingo. O secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, o presidente da Turis Rio, Sérgio Ricardo de Almeida, e o subsecretário de Grandes Eventos do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Monfort, receberam o prêmio Excelência 2022, categoria Silva Zosanello, em memória, pela execução do projeto O Rio Continua Lindo. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho, fique ligadinho, que eu vou receber aqui a jornalista Rafaela Cordeiro. Vamos falar sobre esse caso que estourou aí há 2 meses do vereador Domingos Galante, que por enquanto ainda está vereador, o Ministério Público está em cima. A Câmara Municipal não se pronunciou e, pelo visto, não vai se pronunciar, né? Tem aquele corporativismo que a gente já sabe na política, mas quem vai explicar melhor para a gente é Rafaela Cordeiro, depois do intervalo.
Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR-040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Aproximadamente 2 meses, aqui em Petrópolis, na região serrana, você que acompanha aí de qualquer lugar do Brasil e do mundo, sabe que vazaram áudios do vereador, do que está vereador Domingos Galante, né? Porque ele ganhou essa eleição em cima da causa animal, as pessoas acreditando que ele ajudava. Então, os áudios mostraram, de fato, quem ele é, aquela falta de decoro e tudo mais. Todo mundo já ouviu, nem vou perder meu tempo com isso, porque nem vale a pena. Mas o Ministério Público, enfim, no último dia 10, acatou as denúncias e agora eu converso, recebo aqui, muito obrigada desde já, jornalista Rafaela Cordeiro. Um prazer. Você que tentou, pelo menos, né, falar lá com ele, com a equipe dele, porque o Ministério Público aceitou. E aí, como está a situação, Rafaela? Boa tarde. Na realidade, assim, a gente sabe que esses áudios vazaram, o Ministério Público ainda está apurando os áudios, mas não abriu inquérito sobre os áudios. O inquérito foi aberto, na verdade, por uma outra denúncia que eles receberam de pessoas que já trabalharam, disseram, né, que já trabalharam com o vereador no gabinete. E, na verdade, eles denunciaram um esquema de rachadinha, Beth. Peraí, Rafael. Olha só, eu tô atrasada na situação, presta até atenção, telespectadores, porque eu tô lá na causa animal, que é o que eu mais me preocupo, porque os bichinhos não sabem falar, e os áudios demonstraram o que ele fazia com os animais. Mas o bicho tá tão complicado, não o bicho, o vereador, os bichinhos ficaram complicados na mão dele, enfim. Que agora tem isso também, rachadinha. Na verdade, a denúncia que está sendo analisada é a da rachadinha, não é nem essa dos áudios. Os áudios ficou ali só entre a população mesmo, mas não foi aberto nenhum inquérito de investigação sobre os áudios. O inquérito aberto de investigação é sobre um possível esquema de rachadinha no gabinete do vereador. Esses assessores que trabalhavam com ele e fizeram essa denúncia dizem que ele pedia para que parte do salário fosse devolvido. Além de também denunciarem que eles eram obrigados a comprarem rifas diariamente em prol da causa animal, mas duvidavam dessa questão. Aí no ano passado, essa denúncia chegou ao Ministério Público, chegou ao conhecimento do Ministério Público, né? E eles começaram as apurações, procuraram até o próprio Domingos para saber algumas informações, mas ainda não havia inquérito aberto. E agora o inquérito foi aberto e há uma investigação para realmente buscar saber se ele realmente tinha esse esquema de rachadinha em seu gabinete. Os assessores não trabalham mais com ele, a denúncia já foi feita depois que eles já estavam afastados, mas agora está correndo essa investigação aí pelo Ministério Público. Mas agora, então, ele vai ter que falar com o Ministério Público? Vai ter que falar. Porque com a ele ainda não é réu, está enrolando, né? Isso. Ele ainda não é réu, né? Mas ele está sendo investigado agora. Agora, realmente, tem um inquérito para investigar essa situação. Soltou uma notinha. Eu recebi uma notinha aqui que eu não entendi nada. Ele falando que isso era fake news, boto. Não é, gente, não é. Todo mundo sabe que aconteceu ali, que é fazer a população de boba, né?
No ano passado, quando chegou a público e a gente foi fazer matéria sobre esse assunto, eles já tinham soltado uma nota, né? A assessoria do vereador tinha soltado uma nota dizendo que era fake news e era tudo para atrapalhar a imagem dele na causa animal, né? E, na verdade, agora eles mantiveram esse posicionamento, não tem nenhuma novidade, eles não toparam da entrevista, né? Os advogados aconselharam que ele se mantivesse quieto no momento, mas eles estão falando que é fake news, ele nega todas as acusações. Ele nega o que ele mesmo disse, né? Não tem como engolir o que disse, não tem como desdizer, mas enfim, a gente vai acompanhando, porque aqui não é programa de fofoca, aqui é sério, jornalismo, mas em breve vocês terão aí com a Micader, né? Um programa que vai caber colocar muita gente aí. Aqui não, aqui a informação é séria. E sabe, Rafael, eu fico muito preocupada porque nós temos em Petrópolis, não só em Petrópolis, na região serrana, um trabalho muito bonito de ONGs realmente que cuidam dos animais, de protetores que cuidam dos animais, e sempre vem, né, um espertinho aí para pegar a causa animal e se beneficiar. E pelo menos os indícios mostram isso e a gente vai acompanhando aqui. Essa mesma denúncia, você me fez lembrar muito bem, que essa mesma denúncia dizia que ele também tinha interferência direto na coordenadoria do bem-estar animal, na época do governo interino do Ingo Rames. Então, essa investigação está investigando exatamente esses pontos. Os áudios ainda não estão sendo investigados, mas a gente sabe que só atrapalhou ainda mais, né, na imagem do vereador que protege tanto essa causa e recebeu tantos votos exatamente por conta dessa causa, né? Já que você falou da Câmara Municipal, eles falaram o que é sobre o assunto? A gente procurou e eles não responderam, né? Não se posicionaram até o momento. Ontem as sessões foram retomadas já com o novo presidente, Júnior Coruja, mas a gente não obteve um retorno sobre esse posicionamento, sobre essa situação até o momento. Então fica aquele corporativismo, né? Eu não falo de você, você não fala de mim, todo mundo se protege e vamos que vamos, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso mesmo. Tem que esperar, tem que aguardar, vamos ver. E por enquanto ele se mantém lá, na sua cadeira como vereador, não precisou ser afastado ainda, a investigação vai correr, se ele se tornar réu, a gente vai ver a cena dos próximos capítulos, se ele vai precisar ser afastado, e o que também é uma outra, né, me fez lembrar, Beth, que é uma outra situação complicada, porque o suplente dele seria Bernardo Sabrá, que também está sendo investigado na Operação Clean do Ministério Público e da Polícia Civil. Então teria que ser o segundo suplente, que é o jornalista William Santos. Então, assim, também já seria um outro caso a gente saber quem substituiria Domingos, né? Porque é uma enrolação essa história. Cada hora vai surgindo mais informação e a gente tem que aguardar mesmo as próximas cenas. Vamos acompanhando aqui, você vai acompanhando no jornalismo da TV do Correio Petropolitano e tudo mais. E vamos lembrando, porque esse ano é um ano que está iniciando, é um ano pré-eleitoral, é quando os políticos começam a fazer as alianças, vamos ver quem vai fazer aliança com esse sujeito, e o ano que vem tem eleição, e aí já que os áudios o Ministério Público não quis pegar, mas a população vai lembrar os áudios, né? Tem aí, porque os animais, gente, olha, mexer com criança, com idoso, com animal, são pessoas assim que não tem como se defender, cabe à imprensa ter esse serviço de utilidade pública, que é dar voz a essas pessoas, né? Então, muito obrigada por você ter vindo. Eu, de verdade, eu não estou assim acompanhando, por isso que eu te chamei, para a gente ter informação precisa. E qualquer novidade, você fala, Beth, tem novidade original, tá te aguardando aqui. Com certeza, obrigada. Te mantém atualizada, tá? Prazer, muito obrigada. Bem, vamos aqui porque nós vamos falar agora da Coronavac, né? Responsável de crianças de 3 e 4 anos que estejam aguardando, né, para completar o esquema vacinal com a segunda dose da Coronavac contra a Covid-19, já podem procurar os postos de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis recebeu um novo lote do imunizante que já está disponível em 5 postos. No Centro de Saúde Coletiva, no Centro de Saúde do Itamaraty, UBS do Quitandinho, Itaipava e Posse. Foram entregues ao município 780 doses da vacina. O imunizante estava em falta desde o dia 26 de dezembro, quando as últimas doses foram aplicadas. A última remessa havia sido entregue ao município no mês de novembro do ano passado. A Pfizer Pediátrica, segundo o secretário de Saúde, Marcos Curvelo, já está disponível no Centro de Saúde Coletiva, no Centro de Saúde do Itamaraty e UBS também do Quitandinha e Itaipava. Bem, vamos continuar aqui falando de crianças, porque a gente tem um tema aqui hoje muito importante. Hoje vamos abordar um tema sério e delicado, né? Que é depressão em crianças. E para falar sobre o tema, o doutor Mauro Vitor de Medeiros Filho, ele é especialista no assunto
e ele também é psiquiatra infantil. Vamos acompanhar. A tristeza é uma reação normal diante de situações que geram frustração e desconforto. Por meio da tristeza, aprendemos a aceitar a realidade e mudar nosso jeito de lidar com ela. Além disso, a tristeza desperta o cuidado e ajuda de outras pessoas. É uma emoção que convoca apoio. Sentir tristeza é natural e até certo ponto adaptativo. Não devemos evitá-la e sim aceitá-la e ajudar as crianças e adolescentes a lidar com ela. Mas quando desconfiar que a tristeza não é normal e como diferenciar tristeza de depressão? Aqui vão algumas dicas. Primeiro, a tristeza é passageira e temporária, em geral de minutos a horas. Depois a criança volta a ter um estado tranquilo, calmo e tende a ficar alegre. Já na depressão, o estado de tristeza, desânimo, falta de interesse, falta de prazer e até irritabilidade tende a ser contínuo, durando vários dias, semanas e até meses. Essa fase depressiva, para ser depressão, deve durar no mínimo 2 semanas. Segundo, na depressão, a criança e adolescente têm pensamentos negativos persistentes, ou sobre ela, como achar o corpo feio, se achar chata, burra, sem amigos ou ter culpa excessiva, ou sobre o mundo, com pessimismo de achar as coisas sempre dando errado ou ter uma desesperança de achar que as coisas não têm jeito de melhorarem no futuro. Terceiro, na depressão, alterações biológicas, como alteração de sono, a criança tem dificuldade para dormir ou dorme menos, que a gente chama insônia, ou dorme demais, que é hipersonia. Alteração de apetite, como perda ou aumento de apetite. Alteração de energia, com agitação ou retardo psicomotor. E alteração de concentração. Quarto, na tristeza, muitas vezes a reação está ligada a um ambiente só. Por exemplo, uma tristeza que está relacionada à escola. Enquanto na depressão, essa tristeza permanece em todos os lugares, seja em casa, na escola, na casa de parentes ou na casa de amigos. Quinto, na depressão há um prejuízo significativo na vida de crianças e adolescentes. Em geral, a pessoa deixa de se cuidar, crianças muitas vezes deixam de se limpar, não tomam banho, deixam de comer. As notas da escola caem, o boletim fica com notas bem piores, há um isolamento social, a criança só quer ficar no quarto dela sem fazer nada e sem nenhuma vontade de fazer qualquer atividade. Sexto, na depressão, em casos mais graves, as pessoas têm pensamentos de se machucar, que a gente chama de autolesão, muitas vezes sem intenção suicida, ou até de morrer, chegando a construir ideação suicida e realizar tentativas de suicídio se não forem ajudadas. Se algum desses sinais de alerta estiverem presentes, procure rapidamente um psiquiatra da infância e adolescente para ajudar crianças e adolescentes. A depressão aparece com uma frequência maior em adolescentes, mas pode estar presente em crianças desde a primeira infância. Algumas causas mais conhecidas são dificuldade significativa de lidar com frustração, baixa flexibilidade emocional para lidar com mudanças, negligência física e emocional, abuso físico e abuso sexual de pais e outras pessoas. Bullying também é uma causa bastante conhecida que pode gerar um gatilho para depressões. Fique de olho para identificar os sintomas e as causas de depressão. Obrigada ao doutor. E o programa original termina aqui. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Fica agora com o direto da redação Gabriel Facholi, toda a programação da TV Correio da Manhã. Segue também 1h da tarde, já agora, ó, entrando no ar, Correio Petropolitano Debate, com Richard Stotzenburg, toda a programação feita com muito carinho para você. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Termina nesta quinta-feira o prazo para as inscrições para o concurso público da Receita Federal.
São oferecidas 699 vagas, sendo 230 vagas de auditor fiscal e 469 vagas de analista tributário, com remuneração inicial de R$ 21.029,09 e de R$ 11.684,30